Deixe-me contar sobre o dia em que percebi algo que mudou tudo. Eu estava presa no trânsito, atrasada para uma reunião importante, vendo meu nível de estresse subir a cada sinal vermelho. E então me dei conta. E se nada disso importasse tanto quanto eu pensava? E se todos nós estivéssemos brincando de um jogo, mas tivéssemos esquecido que estávamos brincando? Pense em quando você tinha 7 anos. Você acordava num sábado de manhã e decidia que era um explorador espacial. Nas 3 horas seguintes, sua sala de estar era uma nave espacial. O sofá era o centro de controle da missão. E aquela caixa de papelão? Era sua nave para Marte. Você estava completamente comprometida com o papel. Acreditava nisso com todas as suas forças. Mas no momento em que sua mãe a chamava para o almoço, você largava tudo. Assim, sem mais nem menos. Você não teve uma crise existencial por não ser mais astronauta. Você não se apegou à identidade. Simplesmente passou para a próxima. Em algum momento entre a infância e a vida adulta, esquecemos como fazer isso. Nos tornamos o que eu chamo de atores de método no teatro de nossas próprias vidas. Ficamos tão absorvidos em nossos papéis que começamos a acreditar que realmente somos eles. O funcionário estressado. O pai ou a mãe sobrecarregado e taja. A pessoa que sempre luta com dinheiro. Aquela que nunca tem um minuto de paz. Assumimos esses personagens e depois esquecemos que eram apenas personagens. E quando você esquece que está interpretando um papel, o jogo se torna uma prisão. Agora, antes que você feche a página pensando que isso é apenas mais um discurso motivacional, fique comigo, porque o que estou prestes a compartilhar não é sobre pensamento positivo ou manifestar seus sonhos. É sobre entender a natureza fundamental desta experiência que chamamos de vida. E uma vez que você a enxerga, não consegue mais desenxergá-la. Aqui está na primeira coisa que você precisa entender. Você não é quem pensa que é. A pessoa que você chama pelo nome, com sua história específica, seu conjunto particular de preocupações e sonhos, essa é apenas a sua personagem no jogo. É um papel que você interpreta com tanta convicção que se enganou. Mas quem é o verdadeiro você? O seu verdadeiro eu é aquele que observa tudo isso se desenrolar. Você é a consciência que percebe pensamentos, sentimentos e sensações. Você não é o pensamento ansioso. Você é o espaço no qual esse pensamento surge. Pense nisso. Neste momento, você está assistindo a este vídeo. Mas também existe uma parte de você que está consciente de que está assistindo. Essa parte está observando suas reações. Essa parte está percebendo se você concorda ou discorda do que estou dizendo. Essa consciência, esse é o verdadeiro jogador. Todo o resto é apenas a fantasia que você está vestindo. Quando você enxerga isso, realmente enxerga, todo o jogo muda. Você percebe que tem sido como um ator que se perdeu tanto interpretando um papel trágico, que se esqueceu de que podia tirar a fantasia e ir para casa. Você tem carregado o peso dos problemas do seu personagem como se fossem a única realidade, quando na verdade você pode se afastar a qualquer momento e lembrar que está atuando. É aqui que fica ainda mais interessante. O jogo não tem uma condição de vitória. Fomos ensinados a pensar na vida como uma jornada com um destino. Formar-se no ensino médio, ir para a faculdade, conseguir a carreira, encontrar o parceiro, comprar a casa, poupar para a aposentadoria. Estamos sempre correndo em direção a algum momento futuro em que finalmente chegaremos, quando finalmente seremos felizes, quando finalmente seremos suficientes. Mas a vida não é uma jornada para um destino. É mais como música ou dança. Você não dança para chegar a um ponto específico na pista. Você não ouve uma sinfonia apenas para ouvir a nota final. O objetivo é a experiência em si, o movimento, o fluir, o ser. No entanto, a maioria de nós está correndo pela vida como se estivesse tentando chegar a algum lugar. Corremos pela infância para chegar à idade adulta. Apressamo-nos pelos nossos 20 e poucos anos para nos estabelecermos. Trabalhamos freneticamente durante a meia-idade para chegar à aposentadoria.
E então, ficamos sentados nos perguntando para onde tudo foi. Estávamos tão ocupados tentando chegar que perdemos o único lugar onde realmente estávamos, que é aqui, agora, neste momento. O jogo está sempre acontecendo agora, não em algum momento futuro, quando as coisas melhorarem. Nem em algum momento passado, quando as coisas eram mais fáceis. Agora. Este é o único momento em que o jogo realmente acontece. A maioria de nós é como as pessoas em um show, que passam a apresentação inteira lendo o programa, tentando adivinhar o que vem a seguir, em vez de realmente ouvir a música que está tocando. Agora, aqui está algo que pode soar estranho, mas continue comigo. O jogo é manipulado a seu favor. Como? Porque você não pode perder. Não importa o que aconteça com você. Não importa o papel que você esteja desempenhando. Você não é apenas o seu personagem. Você é o jogo inteiro. Pense em quando você tem um sonho. Você pode estar fugindo de algo aterrorizante. Seu coração está acelerado. O medo parece completamente real. Mas quando você acorda, percebe algo profundo. Você era tanto a pessoa sendo perseguida, quanto a coisa que perseguia. Você era o sonho inteiro. Tanto o herói quanto o vilão. A paisagem e a história. Tudo era você. O mesmo acontece na vida real. Cada pessoa que te irrita, cada situação que te desafia, tudo isso aparece na sua consciência. Tudo faz parte da sua experiência. Em um sentido muito real, todo o universo como você o conhece acontece dentro da sua consciência. Você não é um ser pequeno e isolado lutando em um mundo hostil. Você é o mundo experimentando a si mesmo, através da lente daquilo que você chama de você. Isso não é bobagem mística. É observação direta. Tudo o que você já experimentou aconteceu na sua consciência. Cada som, cada visão, cada pensamento, cada sentimento. Tudo isso apareceu para você, em você, como você. Quando você entender essa piada, e é uma piada cósmica da mais alta ordem, tudo muda. Quando alguém te critica, em vez de ficar na defensiva, você pode pensar: ah, interessante. O universo está desempenhando o papel de crítico agora. O que posso aprender com essa performance? Quando você enfrentar uma situação difícil, em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Você pode perguntar: por que estou criando esse desafio para mim mesmo? O que estou tentando aprender? Porque se você é o jogo inteiro, então você não é vítima das circunstâncias. Você é as circunstâncias que aparecem para você, tornando o jogo interessante. Agora, deixe-me ser claro sobre algo. Isso não significa que você se torne passivo ou indiferente. Muito pelo contrário. Quando você sabe que está jogando um jogo, você pode jogá-lo com enorme habilidade e entusiasmo. Você pode se importar profundamente com suas jogadas, sem se abalar se elas não saírem perfeitas. Você pode amar plenamente, sem se devastar, se esse amor não for correspondido. Você pode trabalhar com paixão, sem se sentir esmagado, se seus esforços não derem certo imediatamente. O segredo é jogar com o que eu chamo de leveza. É como ser um músico de jazz. Você conhece a estrutura básica da música, mas está sempre pronto para improvisar. Você responde ao que os outros músicos estão fazendo. Você não tenta forçar a música a se encaixar em algum padrão rígido. Você flui com ela. Você dança com ela. A maioria das pessoas encara a vida como se estivesse tocando música clássica, com um maestro muito rigoroso sobre elas. Cada nota deve ser exatamente como está escrita. Não há espaço para a espontaneidade. Não há espaço para a criatividade. Mas a vida é jazz. O ritmo básico está lá. Nascimento, crescimento, desafios, mudanças e, eventualmente, a morte. Mas, dentro desse ritmo, existem infinitas possibilidades para improvisação. Eis uma das regras mais libertadoras do jogo. Você não precisa ser consistente. Você não tem obrigação de ser a mesma pessoa que era há 5 minutos. O personagem que você vem interpretando, com todas as suas limitações e problemas, não é permanente. É mais como uma roupa. Você pode trocá-la.
Gastamos uma energia enorme defendendo nossa autoimagem, protegendo nossa reputação, garantindo que permaneçamos consistentes com quem pensamos ser. Mas e se você pudesse ser quem quisesse a cada momento? E se, em vez de ficar preso ao seu passado, você pudesse se reinventar constantemente? As crianças fazem isso naturalmente. Num instante, são uma princesa. No seguinte, um dragão. Depois, um piloto de corrida. Elas não se preocupam com a consistência. Não pensam. Mas espere! Ontem eu era uma princesa. Então, não posso ser um dragão hoje. Elas simplesmente brincam. E aqui está algo belo. Cada pessoa que você encontra é você usando uma máscara diferente. Aquele colega que te irrita, aquele parente que te tira do sério, aquele estranho que te sorriu na rua. Todos eles são você explorando como é ser personagens diferentes neste grande drama. Quando você percebe isso, a compaixão surge naturalmente. Não aquela compaixão condescendente que olha para os outros de cima, mas o reconhecimento de que estamos todos juntos nisso, todos desempenhando papéis no mesmo teatro cósmico. Superficialmente, obviamente, as pessoas são diferentes. Personalidades diferentes, origens diferentes, maneiras diferentes de jogar. Mas no nível mais profundo, a consciência que enxerga através dos olhos delas é a mesma consciência que enxerga através dos seus. Somos todos janelas na mesma casa, cada uma com uma vista diferente, mas todos parte da mesma estrutura. Agora, vamos falar sobre a parte mais difícil do jogo. Como lidar com o sofrimento? Aqui está a distinção fundamental. Sofrimento não é o mesmo que dor. Dor é natural, inevitável. Se você bater o dedinho do pé, dói. Se alguém que você ama morre, você sente tristeza. Isso faz parte da experiência humana. Mas o sofrimento é diferente. O sofrimento é a história que contamos a nós mesmos sobre a dor. É a resistência ao que está acontecendo. A exigência de que a vida seja diferente do que é. A dor diz que isso dói. O sofrimento diz que isso não deveria estar acontecendo, que é injusto, que significa algo terrível sobre mim. Quando você entende essa distinção, pode aprender a vivenciar a dor, sem adicionar camadas de sofrimento. Pode sentir tristeza sem a narrativa de que deveria estar feliz. Pode enfrentar desafios sem a narrativa de que é uma vítima. Pode encontrar contratempos sem o drama de que sua vida está arruinada. Pense nisso como o clima. Às vezes chove, às vezes faz sol. O céu não resiste à chuva, nem se apega ao sol. Ele simplesmente permite que o clima que está acontecendo aconteça. Você pode abordar seu clima interior da mesma maneira. Às vezes alegre, às vezes triste, às vezes confuso, às vezes lúcido. Nenhum desses estados é permanente. São apenas fases passageiras no espaço da consciência. Aqui está outra regra que pode lhe poupar muita energia. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Não precisa julgar cada experiência como boa ou ruim, certa ou errada. Às vezes, você pode simplesmente dizer que interessante e deixar por isso mesmo. Fomos treinados para avaliar constantemente, sempre decidindo se gostamos ou não do que está acontecendo. Mas esse julgamento constante é exaustivo. Às vezes, você pode apenas observar, apenas vivenciar. Simplesmente esteja presente, sem precisar ter uma opinião formada sobre isso. Jogadores mestres aprendem a lidar com suas opiniões com leveza. Eles podem ter preferências, mas não se apegam a elas. Conseguem apreciar sua comida favorita sem se chatearem quando ela não está disponível. Conseguem apreciar o bom tempo sem reclamar da chuva. E abraçam a incerteza. Compreendem que no momento em que você pensa que já sabe tudo, a vida lhe prega uma peça. No momento em que você se sente confortável com seu papel, as circunstâncias o convidam a desempenhar uma função diferente. Em vez de resistir a essas surpresas, você pode aprender a recebê-las. Elas mantêm o jogo interessante. Imagine jogar xadrez onde seu oponente sempre faz os mesmos movimentos. Ou assistir a um filme onde você sabe exatamente o que vai acontecer em seguida. Quão entediante seria? As surpresas, as reviravoltas na trama,
Os rumos inesperados são isso que transformam a vida em uma aventura, e não em uma rotina tediosa. Aqui está outra descoberta libertadora. Não existem erros reais neste jogo, apenas experiências. O que você chama de fracassos são apenas experimentos que não deram certo como o esperado. O que você chama de sucessos são experimentos que superaram suas expectativas. São apenas pontos de dados no grande experimento de ser humano. Uma criança aprendendo a andar não chama isso de fracasso quando cai. Ela simplesmente se levanta e tenta de novo. Mas nós, adultos, perdemos essa ludicidade. Achamos que deveríamos ser capazes de fazer tudo perfeitamente na primeira tentativa. Transformamos cada tropeço em prova de que somos de alguma forma deficientes. E se você pudesse encarar toda a sua vida com a mesma atitude que aquela criança tem ao aprender a andar? E se cada erro fosse apenas informação, cada fracasso apenas feedback? Quão mais leve você se sentiria? Os melhores jogadores neste jogo muitas vezes parecem jogar menos. Eles se movem pela vida com facilidade e sem esforço, não porque não se importem, mas porque aprenderam a trabalhar com o fluxo natural, em vez de contra ele. É como a diferença entre nadar contra a corrente e flutuar a favor da corrente. Ambos exigem habilidade, mas um é exaustivo, enquanto o outro é energizante. Quando você entende as correntes da vida, você pode realizar muito mais com muito menos esforço. Isso não significa ser preguiçoso ou passivo. Significa ser inteligente sobre quando agir e quando esperar, quando insistir e quando ceder. Como a água que flui ao redor das pedras em um riacho. A água não luta contra a pedra. Ela simplesmente flui ao redor dela. E ao fazer isso, gradualmente ela desgasta a pedra. Outra habilidade crucial é aprender a desempenhar múltiplos papéis simultaneamente sem se confundir. Você é pai, mãe, profissional, amigo, aluno, professor, Cada papel tem suas próprias exigências, sua própria maneira de ser. O jogador habilidoso transita fluidamente entre esses papéis sem perder o seu centro. A maioria das pessoas comete o erro de tentar ser a mesma pessoa em todas as situações. Elas pensam que autenticidade significa nunca mudar, mas a verdadeira autenticidade é ser adequado a cada momento, a cada relacionamento, a cada contexto. Agora, aqui é onde o jogo se torna verdadeiramente mágico. As regras não são fixas. A maioria dos jogos tem regras rígidas que todos devem seguir, mas o jogo da vida é mais como uma improvisação colaborativa, onde as regras evoluem à medida que você joga. Suas escolhas, suas atitudes, suas maneiras de ser influenciam, de fato, como o jogo se desenrola para você. Se você encara a vida com medo e desconfiança, tende a encontrar situações que confirmam seus medos. Se a encara com curiosidade e abertura, tende a encontrar oportunidades. Se assume o papel de vítima, encontrará muitas pessoas dispostas a fazer o papel de vilão. Se assume o papel de criador, descobrirá sua própria capacidade de trazer coisas novas à existência. Isso não é apenas pensamento positivo. É o reconhecimento de que a consciência não é passiva. Sua percepção, sua atenção, suas escolhas são ingredientes ativos no desenrolar da sua experiência. E aqui está um dos aspectos mais belos. Todos podem ganhar, mas não da maneira como normalmente pensamos em ganhar. A ideia usual envolve alguém perdendo, mas neste jogo cósmico, sua vitória não exige a derrota de ninguém. Quando você está verdadeiramente feliz, não torna os outros infelizes. Você os inspira. Quando você está genuinamente em paz, não cria conflitos. Você ajuda os outros a descobrirem a própria paz. Quando você é autenticamente você mesmo, não diminui os outros. Você os encoraja a serem eles mesmos também. É por isso que os mestres, os jogadores realmente habilidosos, muitas vezes parecem estar jogando um jogo completamente diferente. Eles não estão competindo, não estão tentando provar nada, estão simplesmente jogando pela pura alegria de jogar. E de alguma forma,
todos ao seu redor começam a jogar melhor também. Deixe-me compartilhar uma última regra, talvez a mais importante. O jogo nunca termina de verdade. O que chamamos de morte é apenas trocar de roupa, trocar de papel, trocar de cenário. O jogador, o seu eu verdadeiro, a consciência que observou toda essa performance continua. Quando você realmente entende isso, tudo muda. Você para de se agarrar desesperadamente ao seu papel atual. Você para de ter tanto medo da mudança. Você percebe que não está apenas jogando. Você é o próprio jogo, explorando infinitas possibilidades através de inúmeros personagens e histórias. Então, aqui estamos. Da próxima vez que você se pegar levando a vida muito a sério, lembre-se do que conversamos hoje. Você não é um indivíduo lutando para sobreviver em um universo hostil. Você é o próprio universo fingindo ser um indivíduo, explorando o que é aparentemente lutar, aparentemente ter sucesso, aparentemente falhar, aparentemente vencer. É tudo brincadeira, é tudo dança, é tudo música. E você é tanto o compositor quanto a canção, o dançarino quanto a dança. Brinque com a habilidade, brinque com a alegria, brinque com aquele toque leve que vem de saber que tudo é um magnífico jogo cósmico. E lembre-se, neste jogo, todos podem ser vencedores, porque todos são você, e você é todos. O jogo nunca termina, ele apenas muda de forma. E que jogo delicioso é este!